Olá a todos, sejam bem-vindos em mais uma aula aqui do professor Jorge Formiga. Muito obrigado pela presença de todos, obrigado mesmo. Espero que vocês gostem dessa aula. Trouxe para vocês hoje um estudo ainda dentro da integral de linha ou integral curvilínea. Em especial, vamos falar hoje desse tipo de integral dentro do campo vetorial. É uma continuação, né, da aula anterior, onde eu tratei lá sobre a integral de linha dentro do campo escalar. Pois bem, só para recordar um pouco, falamos lá na aula anterior de diversas aplicações aí do integral de linha, onde a principal ideia da construção dessa integral foi por volta do século XX aí, para resolver alguns problemas voltados à transferência de calor, mecânica dos fluidos, né, relação entre o campo magnético e a corrente elétrica. Enfim, e lá para cá vieram aí as descobertas de mais aplicações, né? Momento de inércia, centro de massa, trabalho realizado por uma força, por um campo em cima de uma partícula que percorre uma determinada trajetória. E na aula de hoje vamos tratar apenas dessa integral dentro de um campo vetorial, né? Assim, pegar essa figurinha, ela retrata um pouco do que nós vamos ver hoje, né? Um campo aqui, vetorial, uma partícula percorrendo essa trajetória e entender como é que essa força produz um trabalho, por exemplo, para mover essa partícula até aqui. Então vamos lá. A ideia, né, da integral de linha dentro de um campo vetorial, ela é bem parecida da integral de linha no campo escalar. A diferença, né, como eu disse, lá aqui a trajetória aqui definida no ponto AB, essa em azul, ela está definida aí dentro desse campo escalar, né? E a área delimitada pela a superfície f de xy e a curva, o qual essa f de xy ela é ponderada, a área, né, mostra aqui, limitada por essas duas informações que eu acabei de falar, da integral de linha, é dada pela integral de linha, né? E mostrei como é que as equações são construídas. Aqui, a integral voltada para o campo vetorial é bem semelhante. Você tem aqui um campo, você tem uma trajetória, né? Você tem uma partícula que se move nessa trajetória, e ao ponderar essa trajetória com um campo magnético, ou com um campo vetorial, você consegue obter exatamente essa área limitada por essas duas informações. E isso é feito através da integral de linha. Resumindo, né? A integral de linha, né, em um campo vetorial, ela é a medida do efeito total, né, desse campo ao longo de uma trajetória que você delimita, que você quer avaliar como esse campo está tendo efeito sobre essa trajetória, né. Mais ou menos a ideia é isso. Mas como matematicamente podemos construir as equações? Pois bem, vamos imaginar aqui que eu tenho uma trajetória em azul no plano e por essa trajetória passa um campo aí vetorial, esse campo em preto aqui. Bom, primeiro passo é imaginar que nós vamos pegar essa trajetória aqui e dividir em subintervalo, né? Bem semelhante a feito para um campo escalar. Só que aqui nós temos a informação de que essa trajetória ela tem um campo passando por ela. E ao imaginar inicialmente uma partícula, né, viajando por essa trajetória, como aqui, nós podemos aqui traçar, né, um vetor unitário que chamaremos de T aqui. Já eu mostro quem é esse T, ele está aqui embaixo. Ó. Esse T é um vetor unitário que define aqui a direção para onde essa trajetória, essa partícula está se movendo, né? Vamos imaginar assim que fica mais fácil. Então, eu tenho aqui em detalhe, cada pontinho desse, ao dividir por subintervalos, é como se eu estivesse imaginando um campo, uma componente do campo passando ali e um vetor tangente unitário para dar a direção da partícula aí.
Tá? Eu tô definindo aqui as variáveis porque nós vamos puxar para essa definição a ideia de trabalho realizado, fica mais fácil para entender, né? Então eu tenho aqui o vetor R parametrizado, né? Vetor que depende de t, ou seja, vou colocar a canetinha aqui. Então nós temos um R aqui que define aqui a posição, né, da trajetória num determinado tempo. O ds, para quem não lembra, eu comentei lá na aula anterior, é esse elemento aqui da trajetória, né, um pedacinho, né, o ds. Ele é dado pelo vetor tangente do vetor posição aqui, né, ou seja, é o ds dt. Então dessa forma podemos obter quem é o ds, né, que é o produto, né, de R' vezes dt. Em módulo aqui, né, porque a gente não importa também para onde o vetor tangente está apontado. Parte da força que realiza trabalho, vamos imaginar aqui, vamos pegar aí como se fosse esse F, né, e nesse ponto, e o vetor tangente, né, unitário aqui, como se a partícula estivesse viajando sobre essa curva. Então está aqui, ó, ok? Então a parte da força que realiza trabalho, ou seja, de uma componente desse campo, pode ser entendida da seguinte forma: um produto escalar aqui, né, da força. Note que a força aqui pode ser definida em duas ou três variáveis, apesar de eu coloquei aqui três componentes de F, né, aqui eu coloquei no plano e aqui eu coloquei em três dimensões. Se for em duas, esse R ele vai ser nulo, tá bom? Então tem um produto escalar aqui de F pelo vetor unitário, né, aqui F por T. Pode olhar quem é esse tzinho aqui, o produto escalar desses dois vetores. Claro, se a tangente for nula, nós não teremos esse trabalho. Bom, uma vez que sabemos que essa força realiza trabalho nessa partícula, apenas nessa componente da trajetória, né, nesse elemento infinitesimal, então, se eu quero o trabalho realizado por todo o campo ao longo dessa trajetória, né, de A a B, basta eu somar, né, todos os produtos escalares aqui da força pelo vetor unitário em cada ponto, né? F aqui, por T aqui, F, né, T. Imagine que nós temos aqui cada componente desse campo passando aqui nesse pontinho, né? E definindo aqui esse vetor T, unitário, tangente aí à trajetória. Dessa forma, podemos aqui usar a definição de integral definida, né? Lembrar lá da soma de Riemann, fazendo essas subdivisões dessa trajetória tender a infinito. Ao fazer essas repartições aí tenderem a infinito, nós agora podemos aplicar aqui a definição da integral definida, ou seja, produto escalar de F por T, né? Imagine tudo isso aqui é o vetor tangente unitário, né, vezes esse ds aqui. Lembra que isso aqui é ds, ok? Pois bem, aqui você pode imaginar que ao fazer esse produto escalar aqui, isso aqui vai acabar se cancelando, né? Vai sobrar aqui o dt. Então aqui é a equação, né, a primeira equação que você pode utilizar para determinar o trabalho realizado por essa força ao longo dessa trajetória definida dentro do intervalo AB, né, que é a integral de linha dentro de um campo vetorial. Mas essa equação pode ser escrita de outra forma. Bom, observe que aqui R' de t, né, isso aqui é a derivada, né? Lembra que R ela é uma função que depende de x de t, y de t, se for em 3, z de t, né? Ou seja, parametrizada. Então a derivada de R é o dx dt, dy dt e o dz dt, né? Ou seja, quando você aqui dx dt, dy dt, dz dt, o dt ele pode se cancelar com esse e sobra só dx, dy, dz, que é o próprio dr. Isso aqui também é uma outra forma de se escrever
a integral de linha dentro de um campo vetorial, né? Vamos lembrar quem é o R, né? Lembrando quem é o R, você vai saber quem é o dr. É o dx, dy, dz. Vou mostrar como é que fica essa equação aqui, ó. Aqui, ó. Então fica produto escalar f por isso que o inicial que eu acabei de mostrar, né? Que é x de t, y de t e z de t. Quando você cancelar, quando vai cancelar o t com o t dos denominadores aqui, que aparece aqui, né? Que é dx dt, né? dy dt, dz dt. Esse t vai cancelar com esse. Então fica dx, dy, dz. Como f aqui, se tratarmos em 3 dimensões, as componentes p, q e r, produto escalar, então vai sobrar p com dx, q com dy, r com dz, né, o produto escalar, né? Então vai ficar p, q, r, escalar. Então esse com esse, mais esse com esse, mais esse com esse. Está aqui. É uma outra forma de se calcular aí essa integral de linha de campo vetorial, que, como já mostrei, é igual a essa outra notação aqui. Isso que está aqui em cima, gente, é o que eu acabei de explicar aqui embaixo. Bom, então guardem bem essas equações. Você pode ter, ele está dizendo que você pode ter esse campo aí e ter o vetor na sua forma, o vetor posição na normalizado. Você pode ter a integral através das componentes da força, em função os elementos infinitesimais das variações aí do deslocamento da partícula, tá bom? Ou apenas a variação do vetor aqui, posição, produto escalar com o campo. Então você pode fazer uso dessas equações de acordo com o que você vai presenciando no exercício aí, no problema, com base nas informações do que você tem de campo e trajetória, né? Ou seja, você pode parametrizar a trajetória ou não, né? Como essa equação está mostrando aqui. Você pode ter parametrizado ou sem estar parametrizado aí. Pois bem, então, para formalizar essa ideia, temos aqui a definição que fala o seguinte: se f é um campo vetorial contínuo, isso nos permite garantir que R', né, de t, isso aqui é diferente de zero, né? Tá bom? Sobre uma curva suave C, né? Essa curva aqui. E dessa forma garantimos que as derivadas vão existir. Pois bem, dentro onde t é o parâmetro, né, da posição aqui, R. Então a integral de linha de f ao longo dessa trajetória, como está aqui, pode ser dado por essa informação que mostramos lá atrás, ou em função do vetor unitário aí, tangente. Ok? Aqui, essa notação está escrita, só mostra que f está parametrizado, ou seja, está em função de r que depende de t, e aqui é o ds também. Ok? Então, ainda vamos tentar entender um pouco mais de como podemos aqui utilizar essas equações, através de um exemplo agora, tá bom? Então vamos lá. Peguei um exemplo aqui, onde eu dou um campo, né, esse campo aqui, e a ideia, ele fala o seguinte, ó, determinar o trabalho feito por esse campo ao se mover uma partícula ao longo de um quarto de círculo. Então o círculo é dado ele já deu a parametrização aqui, né? A parametrização, e deu aqui como é que se forma esse um quarto de círculo dentro desse parâmetro t. Então aqui note que x vale cosseno de t e y vale seno de t. Então isso aqui são as equações paramétricas que descrevem uma trajetória circular, né? Ou podia ser x igual a seno de t e y igual a cosseno de t. Lembrando que a parametrização ela não altera a integral de linha, né? Ou seja, desde que a parametrização seja feita corretamente, a sua integral de linha no final vai dar o mesmo valor, porque no sentido aí é a área que você está em busca, né? Pois bem, então, só para entendermos o que está sendo feito, nós temos aqui
t de 0 a π sobre 2, então essa curva apenas nesse primeiro quadrante, né? Lembrar que de 0 a π sobre 2, e a trajetória está nesse sentido, né? Porque para t igual a 0, cosseno de 0 dá 1, seno de 0 dá 0. Então é o vetor aqui 1, 0. Então esse cara está aqui, ó, o vetor, a posição dele está aqui, ó, inicial, para t igual a 0. Note que para π sobre 2, esse vetor vai estar aqui, ó, só para recordar um pouco sobre parametrização. Por quê? Para π sobre 2, cosseno de π sobre 2 dá 0, seno de π sobre 2 vai dar 1. Então o vetor aqui, né, é o vetor 0, 1, x0, y1, que é exatamente esse cara que está aqui. Então, se 0 ele estava aqui, π sobre 2 ele está aqui, significa que ele se moveu daqui para cá. Pois bem, e o campo é esse daqui, que você pode ir construindo, né, como eu já ensinei na primeira aula de campos vetoriais, como é que um campo como é que se pode construir um campo. Então, aqui ele não pediu para construir, mas eu coloquei só para vocês terem uma ideia. Então está aqui a trajetória viajando, a partícula viajando nessa trajetória, e o campo está atuando dessa forma, né? Então como é que podemos calcular o trabalho feito por esse campo quando a partícula está se movendo aqui em cima, né? Claro que o campo vai passar por ele, né? Exatamente por essa trajetória. Pois bem, se x vale isso, que já foi definido nessa parametrização, e seno vale isso, então vamos mudar aqui no nosso campo, né? Fazendo o campo como f de r de t aqui, ó. Tá bom? Então o que é que nós temos? Que x vale cosseno, então fica cosseno ao quadrado em i menos x vezes y, cosseno vezes seno. Então nós já temos aqui o nosso campo, né, parametrizado, né, onde r', eu vou precisar dele aqui, né, é a derivada desse cara que está aqui, ó. Então derivada do cosseno dá menos seno, derivada do seno dá cosseno. Então já temos aí as informações do campo e da vetor tangente, né, e dessa forma eu vou aplicar naquela equação. Então já tenho isso e isso. Fazendo o produto interno aqui, né, o produto escalar, note que eu tenho, vamos lá, cosseno, aqui eu tenho cosseno ao quadrado de t, menos cosseno de t, seno de t, escalar com menos seno de t, cosseno de t. Então é esse vezes esse, mais esse vezes esse. Observe que vai ficar cosseno ao quadrado vezes seno de t. Aqui vai ficar cosseno ao quadrado vezes seno de t. Esse também negativo, por causa do sinal que está aqui, e também negativo aqui. Por isso, então vai somando, vai dar menos 2 cosseno ao quadrado de t, seno de t, né? Se fizer esse produto aqui, esse com esse, vai ficar menos seno de t, cosseno ao quadrado de t, menos, porque é desse menos aqui, né? Cosseno ao quadrado de t, seno de t. Ou seja, menos 2 cosseno ao quadrado de t, seno de t, né? Já tudo em função de t, então t variando de 0 a π sobre 2. Então, integrando aqui, posso colocar o menos 2 para fora, chama o de cosseno de t, derivado do cosseno, menos seno de t. Ó, então vai ficar menos seno de t dt. Então fica aí a integral de fica 2 u ao quadrado du, né? Então fica u ao cubo sobre 3. Mas u é cosseno de t, então fica 2 sobre 3 cosseno ao cubo, né, de t, variando de 0 a π sobre 2. Se colocar π sobre 2 aqui, vai dar 0, né? Colocando o cosseno de 0 dá 1, então sobra aí 2 terços, né, porque fica 0 menos 1, então menos 2 terços. Ok, gente? Pois bem, então está aí o primeiro exemplo envolvendo aí uma integral de linha no campo vetorial. Vamos pegar outro caso aqui, né? Aqui eu note que eu já dei a minha integral de linha, né, naquela outra forma, né, que eu mostrei lá atrás. Note que aqui ele pede para calcular o trabalho realizado por uma partícula dado nesse campo, né, quando a partícula se move, né, nessa trajetória aqui, começando daqui, vem para cá e depois daqui para cá. Então aqui é um típico, um exemplo que onde nós temos que dividir aqui nossa integral em C, porque C aqui faz parte da união de C1 com C2. Então vamos fazer em duas partes esse exercício. Então para C1, né,
para C1, vamos parametrizar aqui. Note que x varia de 1 a 4. Então, x variando de 1 a 4, né? E tem um y, né, fixo no 2. Né? Y está fixo no 2. Então, vou chamar aqui, vou parametrizar, chamar x de t e y igual a 2. Onde t varia agora, né, como x é igual a t, de 1 a 4. Dessa forma, aquela integral lá em cima, né, integrar em C1, x, y, né, dx, mais x ao quadrado dy. Então, vamos lá. Então, para C1, como eu vou parametrizar, então vai ficar de 1, t variando de 1 a 4, porque olha só, o x vale t, então vai ficar t, vezes y vale 2, então 2t. Quem é o dx? Se você olhar aqui x igual a t, dx é dt. Mas, se y vale 2, quanto é o dy? dy é 0, que é uma constante y, então vai zerar tudo. Sobra aqui apenas, né, a integral de 1 a 4, né, 2t, né, ou seja, t ao quadrado sobre 2, variando de 1 a 4. Aqui corta aqui, fica 16, né, 4 ao quadrado 16 menos 1. Isso aqui é igual a 15. Tá bom? Então, a integral de linha trabalhada por esse campo aqui, percorrendo a partícula daqui para cá, dá 15. Vamos agora fazer aqui para a curva C2. Né? C2, a parametrização, note que x é constante, x aqui vale 4, que ela está subindo, né? E y varia de 2, né? Opa, vou apagar aqui. Lá, y varia, né, de 2 a 5. Então aqui, x continua valendo 4 e a parametrização vou fazer y igual a t. Dessa forma, o t para a gente vai variar de 2 a 5. Então a integral, né, a integral em C2, vou me abster do C2 aqui, vou colocar de 2 a 5, né, dentro desse campo aqui. Então vamos botar o valor de x, né, x vale 4, y vale t, né, só que o dx aqui, como x é 4, isso aqui vai zerar, então zera tudo, né, mais o x ao quadrado vale 4, então dá 16, estamos pegando isso aqui agora, né, 4 ao quadrado dá 16 vezes dy é igual a dt, ou seja, isso aqui vai ser igual a integral de 2 a 5, 16 dt. Então, vai ficar 16t, variando de 2 a 5, que nos permite aqui encontrar 16 vezes, né, 5 menos 2, ou seja, 16 vezes 3, né, que vai dar aqui 16 vezes 3, né, vai dar igual a 48. Ok, gente? Então calculamos aqui a integral de linha no campo, na trajetória, que foi quebrada em duas, em C1 e depois em C2. Então a integral de linha realizada nessa trajetória inteira vai ser 15 mais 48. Tá bom? Termine aí a continha, faça a soma e você vai ter a resposta aí, né, desse campo, dessa partícula, né, ao longo dessa trajetória, onde o campo magnético, o campo vetorial, está atuando sobre essa trajetória aí. Ok, gente? Para finalizar, fazer um comentário aqui. Primeiro, pegue o exercício anterior, agora mostre como é que fica nessa outra trajetória, né, ao invés de pegar daqui para cá e daqui para cá, pegue daqui para cá, tá bom? Faça isso, então é a resposta do exercício. E outro comentário aqui é em relação à definição, né? Que, como eu mostrei, você pode usar também o vetor tangente unitário.
A diferença ali dá um pouco mais de trabalho, né? Que no exercício anterior você tem o F e tem o R. O que é que você precisaria fazer aqui? Derivar, né, esse R, né, e calcular sobre o módulo dessa derivada. Então você também podia fazer isso, integrar, que ia dar a mesma resposta. E o que eu quero comentar aqui é o seguinte, que se você tem uma trajetória de A até B, né, nesse sentido, e se você calcular, né, de B até A, né, só que a curva agora está definida com a orientação contrária, então se você pegar essa integral, calcular nessa curva no sentido contrário, dá a mesma resposta se você pegar a curva no sentido, né, inicialmente adotado, positivo, e inverter o sinal da integral. E a questão que fica na dúvida, mas por que isso acontece, né? Sendo que para cada posição, né, nós temos um vetor tangente unitário, já que essa igualdade aqui é satisfeita. É porque esse vetor, né, quando ele é colocado no campo, ao longo da trajetória, ele inverte os sinais, né, a direção dele. Se é de A até B, ele vai ter um sentido, né, em direção, e se você inverter, né, quando você inverte o sentido da trajetória, as componentes dx, dy, dz em três dimensões, elas aparecem aí, elas mudam de sinal também. Tá bem? Ok, gente? Ou seja, aparece a positiva, aparece a parte negativa. Então, ou seja, acaba compensando aí. Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que vocês tenham captado essa ideia aí. Bons estudos, boa sorte, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.